Bom dia. Continuando nossas conversas sobre superfície de aplanamento, eu vou tirar algumas dúvidas esclarecendo o que seria a proposta do Lester Charles King, o King, famoso por ser o autor do artigo Geomorfologia do Brasil Oriental, acerca de como seria a morfogênese da superfície de aplanamento. Bem, essa teoria, na verdade, ela é montada na África. O King ele era sul-africano em 1953 e publicada no artigo chamado The Canons of Landscape Evolution. E ele, baseado nas observações que ele tinha na África, sobretudo em áreas de clima árido, semiárido, e também ele tinha dado uma olhada no mapa do mundo e percebido que as regiões mais planas estavam basicamente em áreas áridas ou semiáridas. Ele propôs um modelo que era muito diferente do Davis e que ficou muito famoso, lançado por causa desse artigo de 53, e que depois ele aplica no Brasil naquele trabalho de 56, que fala da superfície gondwana, sul-americana, aquilo tudo. Tá? Mas a teoria é primeiramente montada na África. Bem, é a teoria da pediplanação. Então, enquanto o Davis falava da peneplanação, ficou famoso a pediplanação, a formação de um pediplano, que seria uma ampla superfície aplanada, primordialmente, ao contrário também do Davis, enquanto o Davis acreditava que era importante o clima ser úmido, ter umidade, para o King é importante que o clima seja seco. Contrário também ao Davis, enquanto o Davis achava que cada novo ciclo destruía o antigo e recomeçava do zero, novo ciclo de aplanamento, o King acredita que os ciclos vão sendo formados cada vez mais baixos e que você consegue observar na paisagem ciclos diferentes. Por isso que ele vai falar no Brasil do Gondwana, pós-Gondwana, Sul-Americana, Velhas e Paraguaçu. Então a teoria dele é essa. Então, para o que acontece? Para o King é importante que, além da quietude tectônica, você tenha um clima seco. Por quê? Porque quando você tem um clima seco, você começa a erosão superficial e você não tem, né, a formação de manto de alteração espesso, que pode ficar ondulado, com a rede de drenagem, tudo isso. E para ele, então, imagina uma região aplainada, há um soerguimento ou um nível de base, ele acredita em vários níveis de base, ele amplia aquele conceito do Penck de níveis de base locais, e ele vai chegar a falar que, em última análise, qualquer ponto de um rio é nível de base para tudo que está acima da bacia hidrográfica, mas você teria um encaixamento, né, da rede de drenagem, ou um soerguimento que geraria um encaixamento da rede de drenagem, você formaria um vale, né, como se fosse um cânion, e a partir daí, no clima seco, o que acontece? Chove pouco, né? A água bateria numa superfície plana no topo do morro, não teria força, mas quando caísse aqui para o vale, aqui ela teria energia e começaria um backwearing, uma retração lateral. Então, outra diferença, enquanto para o Davis é basicamente o downwearing, que rebaixa o relevo, para o King vai ser o quê? O backwearing, a retração lateral. Isso iria ampliando os vales, né? E formando uma nova superfície de aplanamento nesse nível mais baixo, mas preservaria no topo a antiga superfície. Como se fosse uma paisagem de chapada, não é? A chapada não tem topo plano e embaixo muitas vezes plano. Então, a paleosuperfície está preservada no topo e embaixo eu vou formando outro, até que aquele planalto antigo das chapadas, né, começasse a ficar morros cada vez menores, isolados, que preservariam no topo a paleosuperfície. E às vezes você até arrasaria completamente, sobraria um pequeno relevozinho, e os sedimentos que são erodidos daqui iriam se espraiando em rampas, né? Rampas, até o leito dos rios ou partes mais baixas, que seriam paleoplaias, que a água da chuva escoaria e levaria para lá, lembrando processos em clima árido, semiárido, e você chamaria isso de pedimentos. E a coalescência desses pedimentos formaria uma ampla superfície aplanada erosiva, que é o pediplano. Aí os relevos residuais que sobrassem, muitos preservando no seu topo a paleosuperfície. Aí ele vai falar que isso são inselbergs. Isso é muito importante porque o termo inselberg ele se tornou muito popular e as pessoas usam ele para se referir a qualquer relevo residual, mas ele tem uma conotação genética
teoria do King e a clima árido e semiárido muito forte, a palavra Inselberg. Então, o King acaba sendo uma proposta, ele tem um entendimento de tectônica também muito mais avançado do que o Davis, e acaba sendo uma proposta completamente contrária. Porque enquanto o Davis é um clima úmido, em nível de base os oceanos, para ele é um clima seco e você pode ter níveis de base intracontinentais. Enquanto para o Davis é o downwelling, para ele é o backwelling. Então os processos ficam muito diferentes. E é a teoria da P-diplanação, que vai ser aplicada no Brasil no grande artigo, né, A Geomorfologia do Brasil Oriental, que no primeiro vídeo dessa série eu dei uma pincelada. Lembro a todos que estão assistindo essa aula, eu tento fazer uma coisinha em 5, 6 minutos. Então isso daqui é um resumo. Procurem o original para conhecer melhor a teoria lido. Isso daqui é só uma explicação bem rapidinha.